Olá, acadêmicos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que assistem a esta pequena aula. Espero que tenham passado esse conjunto de feriados bem, de saúde, com a família, com os amigos e se cuidando desta situação desoladora, pois a cada aula que nós nos encontramos, o número de mortes por dia aumenta. Hoje, 4.211. Temos 27% de todas as mortes do mundo. Alguma coisa errada está acontecendo. Temos que refletir, analisar. Quem sabe essas aulas nos ajudem a pensar um pouco sobre essa situação para poder, no prazo possível, melhorá-la. Então, a semana passada nós não tivemos encontro e por isso estamos uma semana atrasados. Nessa semana vocês vão estar com a aula do Rafael, que prepara, na verdade, essa 7ª aula, quando ele discutiu a concepção da educação no pensamento liberal e neoliberal. O sétimo encontro vai tratar da educação como um capital humano, e como essa noção, essa visão vai se alterando, mas mantendo ao mesmo tempo nas políticas neoliberais. Você tem ali como orientação bibliográfica 2 trabalhos, na verdade são 3 trabalhos que eu produzi desde mais de 30 anos. O primeiro, que é um texto chamado Os Delírios da Razão, Crise do Capital e Metamorfose Conceitual no Campo da Educação, na verdade é a síntese de 2 livros. Um produzido em 1984, sobre a produtividade da escola improdutiva, e outro em 1995, sobre educação e crise do capitalismo real. Então esse texto tenta sintetizar, digamos, o conteúdo desse processo que vai dos anos 50 à década de 90. E o outro texto, Novos Fetiches Mercantis da Pseudo-Teoria do Capital Humano, é um texto mais recente, um capítulo de um livro, publicado em 2011. Creio que nesta literatura, e se vocês forem ao Google e pesquisarem lá com o meu nome, na revista do NEDAT, a produtividade da escola improdutiva 30 anos depois, vocês vão ter um outro texto importante para entender esse conjunto de conceitos e de análises, digamos, nessa literatura. E estou trazendo a bibliografia, que eu produzi porque, na verdade, eu fui o primeiro professor formado no Brasil, em doutorado, nessa área da economia política da educação. Antes eram pessoas formadas em economia e que faziam seus cursos nos Estados Unidos e vinham para o Brasil, como o Cláudio Moura Castro, o Langoni, entre outros. E eu produzi, então, na minha tese de doutorado, e depois no meu concurso de titular, essas 2 obras. E fui trabalhando ao longo desse tempo. Então, eu vou tentar, muito sucintamente, em 2 momentos, de 10, 15 minutos de cada um, dar a vocês o contexto e explicitar um pouco esses textos que vocês devem ler para poder dar conta desta aula. A primeira pergunta é: por que, a um dado momento, a educação é alçada à ideia de capital, o capital humano? Quando a escola que nós conhecemos foi sendo organizada junto à Revolução Burguesa, isso que nós vimos lá na unidade 1, nas primeiras aulas,
a burguesia pensou a escola como uma instituição pública, universal, gratuita e laica. Esse é um tema importante. Isto é, ela não se misturar com crença e religião. São duas coisas muito distintas. Isso lá já no século XVIII. E isto, na compreensão daqueles revolucionários contra o Estado absolutista, a nobreza e o clero, dava à escola uma centralidade para formar as novas gerações que deveriam, pelo conhecimento, pela ciência, organizar sociedades menos autoritárias e mais igualitárias. Nós sabemos que o capitalismo é uma sociedade de classe e não conseguiu isso. Entretanto, de todo modo, esse diário passou na sociologia da educação, na pedagogia, entendendo a educação escolar como um direito social e subjetivo, isto é, social de todos e subjetivo de acordo com as características de cada um. Pessoas portadoras de necessidades especiais têm um direito, isto é, de cada sujeito, a educação como um bem público e, portanto, um dever da sociedade. A educação está ligada, portanto, a construir a sociedade, a um projeto de sociedade. Isto vigora, como os textos mostram, o primeiro texto, vigora até os anos 50 do século passado, do século XX. E por que então, nesse momento, surge a ideia da educação não mais como um direito social e subjetivo, mas agora como uma busca de um capital, que é o conhecimento, que são os valores, para ser uma espécie de moeda na sociedade e no mercado de trabalho. O contexto que surge isso é um contexto de crise do capitalismo. Houve uma Primeira Guerra Mundial em 1914, depois uma revolução socialista. Parte do mundo disse, não, o capitalismo não nos serve. Ocorreu na Rússia, com o grande líder revolucionário Vladimir Lenin. E 10 anos depois, praticamente, teve uma grande crise de confiança nas negociações no mercado capitalista, que chama a crise da quebra da Bolsa de Nova York. E nesse momento começou também um movimento entre empresários e a inteligência do sistema capitalista para dizer alguma coisa errada está acontecendo. E aí surge a figura do John Keynes, que chamou a atenção de que o capitalismo, para sobreviver, não poderia se guiar simplesmente pelo livre mercado, mas o Estado tinha que ter políticas públicas e sistemas de regular o próprio mercado. Portanto, os setores estratégicos estarem na mão do setor público. Esse contexto dos anos 30, todavia, essa mensagem não foi entendida. E aí tivemos uma Segunda Guerra Mundial. E aí é um fato primeiro fato histórico que vai estar relacionado com essa ideia do capital humano, que é a Segunda Guerra Mundial foi vencida nos campos gelados da Sibéria, na Rússia. E, portanto, a Rússia ficou com o espólio da guerra, isto é, com o direito da guerra, de expansão do socialismo no leste europeu. E aí começamos a ter a chamada Guerra Fria, que era o embate entre o capitalismo no Ocidente e o socialismo em boa parte do Oriente. E nesse contexto, o risco que o capitalismo pensava correr, os intelectuais defensores da sociedade capitalista viam, era a questão da desigualdade entre países e a pobreza no mundo. E os países pobres poderiam ser alvo de cooptação ou de quererem se tornarem países socialistas.
E, digamos, o sinal vermelho, como se diz na gíria, se deu quando Cuba, depois de uma revolução popular, em 59, foi se transformando numa república socialista. Então, o socialismo estava nas portas da América Latina. É nesse contexto, então, que um conjunto de pensadores, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, Estados Unidos, Schultz, que está aí citado nos textos, e na Inglaterra, Becker, começa a se preocupar para entender como os países poderiam sair do subdesenvolvimento e alçar-se ao desenvolvimento e, portanto, fugir da tentação de se tornarem ou serem vítimas, ou melhor, iscas do socialismo. E também, dentro dos países, como poderia haver mobilidade social através da educação. Foi aí que o Schultz, um economista que dirigia um centro de desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, observava que quem investia em educação e saúde, os filhos tinham melhores posições na sociedade. E aí concluiu que quem investisse em capital humano, que era essa junção de educação e saúde, poderia ter países mais desenvolvidos e as pessoas poderem ter melhor mobilidade social. Evidentemente que é uma ideia que tem um charme, vamos dizer assim, uma ideia que é importante entender a educação para todas as questões da vida, a formação científica, tecnológica, etc. Agora, o que o Schultz, ao dizer que o investimento em capital humano, em educação e saúde, é o maior investimento para você poder desenhar o futuro e desenvolver os países, ele esquece de fazer uma questão de analisar, como nós vimos já, a desigualdade com que os países foram sendo organizados no mundo e a desigualdade interna no mundo. Então ele não se faz a pergunta: os países pobres são pobres porque investem pouco em educação, ou investem pouco em educação porque são pobres? E os pobres, os 30 milhões de desempregados ou subempregados, os milhões que estão recebendo a migalha agora desse auxílio que não dá 1/3 da cesta básica, uma inflação dos alimentos brutal, não investem agora em computador, em internet, para que seus filhos possam acompanhar minimamente as aulas remotas, porque não querem ou porque não podem. Então, vocês podem ver que este conceito, essa noção, não capta a realidade como ela é efetivamente. Entretanto, ela engendra uma ideia positiva de que esses teóricos imaginavam que pela educação você podia integrar a todo mundo na sociedade, no desenvolvimento, na renda, etc, etc. E os países que, de fato, investiram muito em educação conseguiram melhores sociedades mais equilibradas. Por ora, ficamos com este ponto e, no segundo momento, eu vou trabalhar como essa própria ideia, a partir dos anos 90, mudando um outro contexto histórico, 80, 90, ela é ainda mais brutal e mais regressiva. E aí é que vão aparecer novas noções que rejuvenescem, ou metamorfoseiam, isto é, traduzem esta ideia ideológica do capital humano com novas noções e novos conceitos.